navegação dos planejamentos para os 15 dias, e depois eu vou mostrar, vou dar aula, o tema da aula de hoje. Então, a disciplina de proteção de plantas, receituário agronômico, né, ela é dividida, eu falando da parte de doenças, fungicidas, na verdade, Flávio falando de inseticidas, e o Paulo, junto com o Carlos, falando sobre herbicidas e receituário agronômico. A intenção da disciplina, né, deixa eu colocar aqui para que vocês consigam enxergar. Compartilhar. Beleza. Então, ela tem conceitos e definições de fitossanidade. A fitossanidade, ela trata basicamente dessas 3 linhas de agentes que reduzem, né, o potencial máximo da cultura, da planta cultivada, né, que são doenças, né, micro-organismos fitopatogênicos, pragas, né, macro-organismos que afetam plantas, né, que prejudicam o desenvolvimento das plantas, e plantas daninhas que competem com a espécie cultivada. E é claro que, além disso, você tem ainda alguns autores que falam que a fitossanidade ela inclui também a parte de agentes abióticos, né, que influenciam, seria um quarto pilar que estaria relacionado a essa fitossanidade. Fora isso, a disciplina vai falar sobre receituário, semiotécnica, agronômica, legislação sobre agrotóxicos, toxicologia e ecotoxicologia, impacto dos agrotóxicos no ambiente, acidentes com agrotóxicos, manejo integral de pragas, doenças e plantas daninhas, e a tecnologia de aplicação. Basicamente, a gente deixa um pouco da tecnologia, fala brevemente, deixa na disciplina optativa que vocês estão fazendo nesse semestre. Ela tem 34 horas aulas, de acordo com o PPC, ela tem 25 horas de aulas teóricas, 29 horas de aulas práticas, e aqui as bibliografias, que seriam básicas, são as bibliografias que existem na biblioteca da escola, né? E nessas bibliografias eu vou mostrar alguns livros para vocês. Então, a parte de fungicida, a última versão, eu coloquei para vocês ontem, eu vou mostrar depois o Moodle para vocês. Aqui, o 2018, né, o Manual de Fito, capítulo que fala exclusivamente sobre o controle químico, as moléculas, mais sobre mecanismos de ação e os grupos das moléculas químicas. Aqui o capítulo 16 eu escaneei, né, do Manual de Fito, que é o que eu vou tratar aqui com vocês na aula da semana que vem. Na aula de hoje vai ser uma aula abordagem mais geral, história e conceitos sobre fitossanidade e proteção de plantas. Então, esse livro aqui tem um capítulo exclusivo sobre essa parte de proteção de plantas. Manual de Fito, autor, 5ª edição, Amorim e Colaboradores, 2018, tá? Esse livro também tem online, ele disponível, quem quiser depois, eu também tenho o PDF dele, posso passar para vocês. Tem esse livro sobre o controle de doenças em fruteiras, exclusivamente as práticas de controle em fruteiras, né? Então aqui esse livro é de 2002, né, o Zambolin, que também escreveu esse primeiro livro que está aqui, né, de bibliografia básica, do que os engenheiros agrônomos devem saber para orientar. Vou mostrar daqui a pouco esse livro. Mas esse livro aqui de controle em fruteiras foi escrito em 2002, e ele começa a falar sobre controle de doenças do abacate, tem um capítulo sobre doenças do abacate, do maracujá, né, banana, videira. Então ele mistura tanto frutas tropicais, fruteiras tropicais, quanto de clima temperado, né, videira, né, mamão, né, controle de doenças causadas por fungos, bactérias e nematóides do mamoeiro, controle de doenças causadas por vírus do mamão, do caju, ameixa, goiaba, morango, né? Então aqui, Ensino Manual, volume 2, né?
ele divide de sintomatologia, etiologia, epidemiologia e controle. Aqui, nesse livro, ele fala exclusivamente sobre o controle dessas doenças, tá? Controle dessas doenças. Vocês não estão conseguindo enxergar? Não, né? Ixi, eu estou aqui apresentando para vocês. Tem que tirar esse fundo, eu acho, né? Abre o fundo, deixa eu tirar. Tirei. Agora acho que vocês conseguem enxergar. Aqui, né, o Zambolim, que é o livro que eu estou falando para vocês, tá? E o livro anterior, Manual de Fito, 2018. Tá? E aqui, sobre controle de doenças e as várias doenças, um apanhado só sobre fruteiras. Quem gosta de fruteiras, esse livro tem 2 volumes, esse aqui é o volume 2, e tem o volume 1, que fala sobre todas as... O volume 1 está por aí, não tá lá na minha biblioteca. E aí, esse primeiro livro aqui, né, do Zambolim, esse aqui é de 2008 que eu tenho, mas tem uma nova edição que saiu sobre o que os engenheiros agrônomos devem saber para orientar o uso de produtos fitossanitários. Vocês já devem ter encontrado, Zambolim, um professor da Universidade Federal de Viçosa, e ele tem esse livro que basicamente fala sobre os temas que a gente coloca aqui na proteção de plantas. Então, no capítulo 1, ele fala sobre defesa vegetal e as normas de produtos fitossanitários, o processo de registro desses produtos. Muitos de vocês dentro da cadeia produtiva podem estarem trabalhando e há necessidade de entender sobre legislação, sobre registro, sobre os dossiês agronômicos, dossiês toxicológicos, né, os dossiês ambientais, que são documentos importantes para registro de uma nova molécula dentro, né, de uma instância governamental, né? Então, cada país eles têm uma regulamentação de agrotóxicos, e esses agrotóxicos, eles são... o processo de liberação é bastante diferenciado. Então, algumas moléculas vocês encontram, são aceitas, são previstas, são permitidas o uso para as culturas, né? E outras moléculas não são permitidas dentro, né, desse grupo de pragas, doenças, plantas daninhas para as culturas. Então, vocês vão encontrar isso se vocês forem trabalhar em outros países. Provavelmente algumas moléculas novas vocês vão encontrar registradas e permitidas nesses países, por causa dessa questão da legislação intrínseca de cada país para fungicidas. Aqui, aspectos toxicológicos, que é uma pauta da disciplina, o uso correto e seguro do manuseio da aplicação de produtos fitossanitários, segurança do trabalhador rural. Então, essa é uma outra questão muito importante para o engenheiro agrônomo, né? Vai ser o técnico responsável pelas pessoas que serão responsáveis pela aplicação de produtos, e essa sensibilização do uso de EPIs é um ponto muito importante que o agrônomo tem que ancorar no que diz respeito à proteção, né? Hoje em dia a gente está falando muito sobre proteção, a história da máscara, a história da aglomeração, no que diz respeito a ficar suscetível ou não a esse vírus, né? E da mesma forma essas moléculas químicas que nós encontramos. Manejo integrado de pragas. Então aqui tem um capítulo sobre o controle químico no manejo integrado de doenças, resistência, né, de plantas, de fungos a fungicidas, né, não confundo, né, existe uma área da ciência que é a resistência de plantas a doenças, que está ligado ao melhoramento, está ligado à questão do controle genético das plantas, e resistência de fungos a fungicidas, às moléculas, né, resistência das bactérias aos antibióticos, vocês vão encontrar isso também. Então, isso tem nessa versão de 2008, mas tem uma versão nova, stand virtual, é um site bom, que ele dá ele faz uma cotação das livrarias e bibliotecas que tenham livros usados ou não. Dentro desses aplicativos eu recomendo que vocês vasculhem, e às vezes vocês encontram versões mais baratas de alguém que está querendo desfazer, mudou de área,
e vocês encontram esses livros para comercialização. Então, vocês podem entrar no estande virtual, esses aplicativos que vocês têm que as pessoas desfazem das coisas que têm, e aí vocês podem encontrar versões mais baratas, né? Os sebos que vocês encontram nas grandes cidades, né? É muito comum, e aí vocês podem comprar esses livros também e montar a sua biblioteca. A biblioteca tanto digital, hoje vocês têm essa realidade da biblioteca digital e também da biblioteca virtual, né? Ter eles escaneados dentro, né, de um HD, tá? Então, esse aqui é Atualidades, também o quarto livro que eu estou apresentando para vocês, do Jesus Júnior, que fala sobre também temas de 2007, foi lançado, sobre defesa, legislação em normas de produtos fitossanitários, sobre fiscalização, manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, critério epidemiológico para tomada de decisão de doenças, sobre o manejo de doenças de plantas, que é um outro ponto importante que o profissional tem, sobre qual é o momento certo de entrada com a aplicação, implementação de um produto. Então, às vezes, questionar esse processo decisório de introdução, né, e escolhas, né, sobre a entrada de moléculas ou não, o uso ou não de produtos biológicos, né, formulação de bioinseticidas. Então, tem um capítulo, então são muitas coisas interessantes que eu recomendo extremamente, veementemente, que vocês façam leituras e estudem. É uma questão que sempre você tem novas atualizações e ter, né, literaturas relacionadas à questão de proteção de plantas é uma questão importante. Eu queria pedir para vocês, né, se vocês logarem dentro eu vou colocar na próxima aula, logarem dentro do e-mail institucional, vocês não vão precisar pedir para mim para entrar na sala, vocês já entram automaticamente, tá? E aí fica mais fácil, eu não preciso ficar abrindo, ficar parando a aula para inserir as pessoas que vão entrando na sala. E aí eu copio e colo o e-mail de vocês e jogo lá dentro do link que eu já coloquei na carta de navegação que está lá no Moodle. O link dessa aula de hoje, da aula que vem, já está lá, tá? Manejo integrado de fitossanidade no cultivo protegido, pivô central e plantio direto, né? São outra ênfase, outro direcionamento com relação ao manejo integrado, mas com alguns capítulos de alguns autores também. Quem elaborou esse livro foi o Zambolin, tá? E aí ele fala com relação aos sistemas de cultivo. Você sabe que cada sistema de cultivo, fruteira, hortaliça, cultivo protegido, vocês vão ter um espaço, um ambiente em que a proteção de plantas, ela vai ter as suas particularidades, em que há necessidade de que você faça esses ajustes e esse aprofundamento, tá? Esse livro aqui é de 2001, e aí vocês vão encontrar vários capítulos bastante interessantes sobre controle de nematóides e práticas culturais, manejo de doenças em cultivos protegidos, irrigação e cultivo de grãos do cerrado, né? Mofo branco do feijoeiro irrigado no cerrado, enfim. E vocês têm várias situações que envolvem grandes culturas, né? Manejo para grandes culturas, capítulos muito interessantes, manejo de tiririca em culturas de milho, a parte de plantas daninhas, e aqui tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários no controle de pragas, doenças e plantas daninhas, né? Muitos de vocês já fizeram ou estão fazendo a disciplina de tecnologia de aplicação, recomendo. Então, isso é sempre um ponto muito importante para a formação. Aqui, produtos fitossanitários, também falando sobre inseticidas, fungicidas, acaricidas, herbicidas também. Tem os três âmbitos, né? E é um livro de 2008, tá? E fala sobre controle químico, sobre sustentabilidade, que é uma nova... Na verdade, a agricultura 3.0 fala muito, né, sobre essa premissa de sustentabilidade ambiental. Hoje nós estamos numa escala evolutiva da agricultura 4.0, que inclui
a internet das coisas, que inclui essa história, né, de aplicativos e uma maximização, uma otimização dos processos envolvendo programas, né, de computador, tentando resolver questões da agricultura. Então, quem quiser estar bastante atento a essas evoluções que ocorrem no mercado, é importante ficar atento a essas né, empresas, né, essas formas, né, de você se conectar e resolver problemas que ocorrem no campo, criando startups, né, que eu queria dizer. É importante saber como gerar e criar, talvez isso seja uma oportunidade de trabalho, então uma forma de você arrumar até mesmo um emprego, tentando gerar inovação para resolver questões que ocorram no campo. E se a proteção de plantas existe alguns gargalos, por que não vocês, como estudantes, criarem startups, criarem programas, criarem aplicativos que possam resolver essas questões, que possam otimizar, que possam maximizar o sistema produtivo. Então, é uma questão de conseguir ter a resposta, achar a resposta para isso, dentro desse contexto de evolução que a gente tem em cima da agricultura. Dinâmica de herbicidas, enfim, tudo envolvendo esse tripé, herbicidas, inseticidas, fungicidas. Esse livro aqui contém essas informações que possam ajudar vocês a melhorar, abrir o leque da cabeça de vocês e trazer um pouco de bagagem, né, um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento técnico a respeito da parte de proteção. Então, existem muitos outros livros, esse aqui são alguns, e esse último livro, que é Agrotóxicos e Ambiente, tá? Agrotóxicos e Ambiente, ele foi escrito pelo Souza Silva e o FAI. Então, a parte foi publicado em 2004, né? Então, esse livro fala sobre formulação, classificação de agrotóxicos de um ambiente, fala sobre características do ambiente e o solo, que tem um pouco a ver com os processos de registro das moléculas e assim, né? Monitoramento, né, de agrotóxicos, enfim. Então, algumas informações que são extremamente, recomendo que quanto mais estudar sobre isso, principalmente um tema que vai ser cobrado dentro da área de vocês, né? Quanto mais vocês puderem ter um valor agregado de conhecimento sobre agrotóxicos, sobre fungicidas, até mesmo para ensinarem para a sociedade quais são os gargalos, né? Os problemas, as vantagens e as desvantagens com relação ao uso dessas moléculas para o sistema de produção que nós temos hoje, né? Convencional, enfim. Então, aqui, algumas dessas bibliografias eu coloquei aqui, e vocês também podem buscar na internet, podem comprar. Aqui são as bibliografias que eu já comprei. A complementar são as que eu tenho, né? Que tem a ver com a disciplina de proteção de plantas. Então, elas vão estar aqui disponíveis. As aulas, né, como sempre, elas têm toda terça-feira, aula às 7 horas. Não sei se vocês têm aula, se quiserem mais tarde, às 8 horas, a gente pode começar também, mas o problema é que tem pessoas que começam a aula depois das 9, né? Outras disciplinas aí, vocês me avisem, pode começar 1 hora mais tarde, ou 9 horas também, tudo vai depender de vocês. E aqui algumas, né, informações legais sobre esses ajustes, né? Você sabe que existem portarias e orientações técnicas que fazem essa adaptação de um sistema de aulas que é presencial para um sistema remoto, um sistema EAD, que a gente tem por causa dessas condições especiais de pandemia. Então, algumas alterações que foram descritas, e aqui habilidades e competências que são importantes da disciplina, que na verdade eu mostrei lá no início, que tem a ver com a ementa, né, com a intenção da disciplina. E aqui, né, então eu vou dar 2 módulos, o módulo 1 e o módulo 2,
Depois, aqui o módulo 3 e 4, Flávio, 5 e 6, Paulo, e o 7, Paulo também com a parte de receituário agronômico, e o 8 vai ser utilizado para a prova final, tá? Então, a gente tem aqui algumas, né, cada carta de navegação, às vezes a gente muda as estratégias, né, que a gente tem recursos metodológicos, envolvem algumas ferramentas, né, síncronas, que são essas, vídeo, esse vídeo está sendo gravado, depois eu vou colocar lá dentro do Moodle para vocês. Então, nós temos aqui, eu coloquei como mapa mental, fórum, questões de múltipla escolha, que a gente vai utilizar, e eu vou explicar mais com maior detalhe daqui a pouco lá dentro do site, dentro do Moodle. E aí alguns objetivos, né, que nós temos, com algumas necessidades específicas das ferramentas assíncronas, né. Então, e síncrona, que seriam aquelas com relação à presença do professor, né? A gente aqui dentro de uma sala em que vocês podem tirar as dúvidas ou trazer essas questões, né, de maneira imediata. 40 minutos seriam o tempo, né, que pediram para colocar no plano de ensino de atividades de tirar as dúvidas, e eu vou deixar dentro dos horários de aula, pelo menos para mim, para minha disciplina, e aí vocês podem, após a aula, né, quem tiver dúvidas com relação ao sistema de avaliação, com relação aos conteúdos, vai ser esse tempo após o período síncrono, para que a gente possa fazer atendimento ao aluno. E aí, aqui ainda falta fazer as adaptações por causa dos outros professores, né? Então, a gente vai ter uma média de fungicida, né? Uma média de inseticida, a nota, né? Uma média de atividades que envolvem receituário agronômico. Deixa eu colocar aqui. Então, nos próximos 15 dias, né, a carta de navegação, deixa eu abrir aqui, carta de navegação desses próximos 15 dias, ontem eu coloquei, né? Então nós temos 2 encontros, um dia, aqui está errado, né, tem que corrigir, um no dia 11, outro, né, 7 dias depois. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, o tema da aula de hoje é histórico da proteção de plantas, né, o link está aqui, a história da proteção, vou colocar um texto para leitura para vocês, e onde tem asteriscos aqui são as atividades avaliativas. Então, na aula de essa semana, né, nós temos 3 atividades, uma eu já deixei lá, marquei amarelo aqui. Essas questões de múltipla escolha eu não coloquei porque é baseado na aula, né? Então, eu vou pegar o vídeo e fazer uma série de questões, ou de VOF ou de múltipla escolha, né? A, B, C, D, tá? As questões discursivas, uma questão que envolve a aula, e o mapa mental vocês vão fazer utilizando esse programa Canva, baseando nesse vídeo. Então, tem um mapa desse vídeo, e aqui tem um mapa dessa segunda aula aqui, que é a classificação dos fungicidas, que vai ser na semana que vem. Então, também, questões de múltipla escolha vai seguir o mesmo padrão, tem asterisco e um mapa mental, questões de múltipla escolha, questão discursiva, uma questão discursiva e um mapa mental referente a essa aula, tá? Eu vou corrigir depois aqui essa questão da data. Tá? E aí eu fiz aqui algumas explicações, né, sobre o Google, sobre data de entrega, mas essas atividades eu marquei até o dia 31 de maio para vocês entregarem. Marquem aí no caderno de vocês, 31 de maio, para que vocês possam fazer. Eu já deixei um tutorial sobre como fazer mapa mental, que tem algumas instruções,
e aqui as atividades valendo nota, né, referentes à minha parte, e aí o professor Flávio, quando der a aula dele, ele vai colocar as atividades dele, tá? Deixa eu pegar aqui, aqui. Aqui da aula sobre fungicidas, eu já deixei o capítulo aqui para vocês dentro do Moodle. Agora estou apresentando para vocês a página do Moodle. Vamos ver se ele vai entrar agora. Então aqui, esses dois azuis, essas duas barras, né, são as barras que eu vou colocar os meus conteúdos. Depois aqui em verde, o Flávio, é amarelo, Paulo, e aqui, ou Carlos, enfim. Os dois vão conduzir a parte de herbicidas. E aí, sobre esse primeiro encontro aqui, esse primeiro módulo 1, eu coloquei a carta de navegação aqui, o arquivo, né, dos slides da aula de hoje, né, sobre história, e aqui, aqui instruções, né, deixa eu ver aqui, sobre o mapa mental, né, que foi, mapa mental, instruções sobre como elaborar, fazer um mapa mental, e ali tem um tutorial que eu coloquei para vocês. Então, basicamente, o mapa mental é como se fosse uma nova ideia sobre resumo e até mesmo de estudo, né? Como você vai conduzir os estudos de vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, baseando no vídeo, né? No vídeo ou no arquivo da aula que eu passei para vocês. Deixa eu ver aqui. Quem tiver dúvidas sobre Moodle, ó, tem lá o Moodle para estudantes, sobre treinamento, no YouTube também tem. Ainda vocês já devem estar bem cientes, mas se tiverem dúvida, e se precisarem de mais tempo para fazer as atividades, como eu estou começando agora, vocês me avisem, e aí eu vou alimentar aqui com as outras coisas que estão lá dentro da carta de navegação, que estão faltando aqui, né, que eu preciso do vídeo para poder fazer tanto a questão de múltiplos, a questão de ser discursiva, assim como as questões de múltipla escolha, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me acessar. A sala de hoje também eu já deixei o arquivo, né, disponível para que vocês possam acessar. Então, a princípio, vocês vão ter essas atividades envolvendo a disciplina, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. E vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem falar? Tá tudo certo? Posso continuar ou não? E aí eu vou depois, eu tenho aqui a lista dos nomes, né, que estão matriculados. Eu vou dar uma nota, são quantos? São 4 encontros, né? De quem hoje é dia 11/5, na média final, né, vou dar uma nota de 0 a 1. São 51 pessoas matriculadas, hoje nós temos 17, né? Então vamos ajudar quem está aqui, né? Quem acorda cedo e vem para a aula, né? E que está aqui, né? Eu vou dar uma nota de participação acima da média, né? Ou seja, quem não vier também só tire notas boas nas outras atividades. Também não tem problema nenhum. Mas quem vem sempre acorda cedo para as atividades síncronas, eu vou colocar, vou marcar aqui depois no final da aula, né? Vocês, se eu esquecer, vocês me avisem, para dar esse bônus a mais na minha parte da matéria, para quem para quem vem para as atividades síncronas. Eu acho justo isso, tá bom?
Aqui eu vou falar um pouco sobre, na verdade, são outras pautas, mas a pauta principal que nós temos aqui é sobre histórico, né, da proteção de plantas. Eu, quando vejo histórico, eu acho ele muito interessante, porque tem muitas coisas que às vezes a gente nem se dava conta, e que tem uma relação com o processo de tentar criar uma barreira, né, criar um impedimento para o ataque dessas pragas, dessas doenças, dessas plantas daninhas. Então, eu vou falar agora sobre o histórico da proteção de plantas. Então, aqui, a gente sabe que essa questão de proteção de plantas, ela tem algumas premissas, algumas justificativas com relação ao uso. E o aumento da produção de plantas, né, que está aqui, ele... Deixa eu ver aqui... ele tem como... a produção, ela tem como justificativo o aumento da superfície explorada, né, da terra. Então, vocês têm uma das ações, a questão do próprio uso de fertilizantes, fez com que provocasse o aumento da produção das culturas, emprego de alguns métodos, e aí vem aquilo que eu falei no início, na parte de apresentação da disciplina, esse processo de inovação e criação de novos sistemas, métodos de cultivos mais eficientes. Então, a todo tempo, né, a gente, do ponto de vista de evolução da agricultura, nós necessitamos repensar os sistemas para que as formas de cultivar, de produzir, elas minimizem, né, mitiguem, né, haja uma mitigação dos danos maléficos dos processos. Todos os processos, eles têm vantagens e desvantagens. E se a gente puder fazer esses ajustes e aprimorar os sistemas, isso, consequentemente, vai ter um direcionamento. E quando a gente fala de aumento da produção, a gente também está falando de outros aspectos ligados ao aumento da produção, as consequências desse aumento da produção para os diferentes países, para o Brasil, para o agronegócio. E é claro que esse aumento da produção também, ele foi propulsionado pelo uso de variedades melhoradas, né? Vocês fizeram no quinto período da disciplina de melhoramento de plantas, e isso auxiliou muito esse processo de evolução dessas culturas. E agora, o gatilho para a aula de hoje, que é a questão da proteção vegetal mais eficaz. Então, às vezes, não é só... Às vezes a gente pode errar com relação à dosagem, com relação ao produto aplicado de uma maneira incorreta, com relação à tecnologia de aplicação não adequada. Isso vai fazer com que você gaste o insumo, né? Você utilize um insumo de uma maneira incorreta, e o dinheiro que você utilizou como custo de aplicação, como custo do próprio produto, haja uma perda decorrente dessa ineficácia com relação à aplicação dessas formas, né? Claro que a proteção de plantas, elas não envolve único e exclusivamente o controle químico, dentre as várias opções que envolvem os sistemas, né, de manejo das doenças de plantas. A proteção de plantas, ela tem como premissa você impedir com que hajam perdas provocadas por esses agentes, né, que reduzem o potencial máximo dessa cultura. Então, essas seriam algumas das justificativas do aumento da produção que a gente tem nos países, né, no mundo, para a produção agrícola. Outra questão importante, né, que a gente tem, que os agroquímicos eles estariam divididos entre dois tópicos principais. Um deles são os fertilizantes químicos, né, fertilizantes químicos e que a questão da falta, né, a questão da acidez do solo, que pode provocar sintomas de deficiência, né, eles podem desencadear doenças abióticas nas culturas, e esses dois pontos, quando se fala de agricultura convencional, ele considera a questão dos pesticidas como um grande elemento,
e os fertilizantes químicos como fazendo parte desse pacote tecnológico que envolve a agricultura, que a gente chama de agricultura convencional. E isso são chamados os agroquímicos, né? Claro que vocês podem utilizar fertilizantes orgânicos aqui, ou podem fazer uma associação também de sistemas também agroecológicos junto com sistemas químicos, por que não? Eu considero que sempre, se for para fazer bem, né, se for para ter uma funcionalidade, é importante que a gente repense os sistemas de utilizar só produtos biológicos ou produtos agroecológicos ou utilizar só produtos químicos, enfim, essa questão de muito rigor, né, uma única forma de pensar ou então levantar uma bandeira. Eu acho que é importante que vocês raciocinem como profissionais e irem muito mais além de levantamento de bandeiras, mas sim sobre a questão da eficácia, sobre a questão dos ajustes dentro dos sistemas. Nós temos vários sistemas de produção, e o que dentro desses sistemas de produção, né, uma agricultura, da agricultura convencional, ou um pequeno produtor, ou um sistema de plasticultura, qual é a forma de implementação de um sistema, de formas de você conter o ataque de pragas, doenças e plantas daninhas. Então, e se você conseguir ajustar as formas de você conseguir frear o ataque de pragas e doenças, tudo bem, se for dentro do sistema agroecológico. Se você conseguir frear dentro de um sistema de agricultura convencional, também, eu acho que também é válido, mas é importante a gente entender bastante para poder... Eu vou ter que sair agora para poder falar para a pessoa entrar. Só um pouquinho, pessoal. Esse negócio demora. Deixa eu minimizar aqui. Página. Deixa eu deixar a página aqui, que daí mudou ok para o Henrique Queiroz, que chegou 40 minutos atrasado. Mas tudo bem, eu sou paciente, é a primeira aula, né? São só 4 aulas. Então, tá, e aí, dentro dos pesticidas, envolvem os alvos principais, né? SIDA é morte, né? Morte de insetos. É claro que existem variações de produtos dentro da área, o Flávio vai falar com vocês, da mesma forma, né? Dentro da área de fitopatologia, vocês vão ter diferentes tipos de moléculas que vão controlar, vão ter alvos principais. Né? Quando vocês estudam tecnologia de aplicação, vocês vão falar muito da importância do alvo. Então, às vezes, o grande gargalo e o problema, às vezes, da aplicação de produtos químicos é você usar uma tecnologia que permita o tráfego, o transporte do ingrediente ativo, que esse ingrediente ativo atinja o alvo, atinja o inseto, atinja o ácaro, atinja a planta daninha, e atinge o nematóide, o fungo, e que isso, é claro que cada molécula vai ter uma forma de interação com esses diferentes agentes. E aí pode provocar morte, pode impedir com que o fungo esporule, pode conter por um período de 15 a 20 dias a colonização, o crescimento da colônia, da população, né, a multiplicação desses insetos naquele local. Então, são diferentes nuances que estão ligadas à área de proteção de plantas. Então, o mecanismo de ação, por exemplo, ele vai falar sobre ciclos bioquímicos, sobre etapas da célula do organismo que serão cortadas. Então, algumas enzimas que terão a sua função desvinculada, né? Ela deixará de funcionar essa enzima, e aí o organismo, isso vai prejudicar o desenvolvimento do organismo. Né? Os prazos de carências dos produtos químicos, eles justamente dizem respeito a isso, né? Há um período em que o produto, você tentou de diferentes formas, é claro, hoje nós temos, a gente tem, antigamente tinha a história das formulações em pó, que você colocava na cova, devido à intoxicação, foram retirados um pouco do mercado, né? Existe muito pouco registro de produtos de aplicação em cova,
e hoje você tem uma grande generalização das aplicações desses produtos via pulverização, via diluição em água, né, em caldas, e aí vocês têm diferentes formas de você melhorar a qualidade dessa calda para que você tenha uma maior adesão dessas moléculas, desses ingredientes ativos, nas superfícies das plantas para realização dos controles, tá? Então, são situações que vocês vão encontrar para cada tipo de agente. Então, a gente vai falar no momento sobre o alvo, sobre o controle, depois o mecanismo de ação, depois a gente vai falar sobre resistência, né? Basicamente, provavelmente, nós três, eu, Flávio e Paulo, vamos falar sobre mais ou menos, basicamente, nessa cadeia das ideias, sobre a aplicação dessas moléculas e como conter, como mitigar, como reduzir, né, aumentar a eficácia do produto e fazer com que o meu alvo, como o meu fungo, como o meu nematóide, como a minha planta daninha, como o meu inseto, ele não se torne, devido ao meu manejo, ele não se torne resistente a essas moléculas. E aí aqui, agora eu vou falar o que é, né, a importância, né, da proteção de plantas. Então, ela basicamente ela se baseia no uso de moléculas que podem ser orgânicas ou inorgânicas, e essa eficiência e viabilidade, ela garante uma elevada produtividade e qualidade da produção no que diz desse escopo, né, do que representa a agricultura moderna. Então, vocês sabem que a questão do controle químico, ele vem um pouco do pós-guerra, né, de um momento em que você utilizava herbicidas, utilizava moléculas químicas nos períodos de guerra, e essas fábricas de armamentos bélicos foram transformadas depois da Revolução Industrial, foram transformadas em indústrias e que propulsionaram essa questão da agricultura moderna, implementando essas moléculas. Então, nessa primeira fase inicial da aplicação de controle dessas moléculas de controle químico, você tinha muitas moléculas que eram persistentes e que tinham efeitos sobre esses alvos que eu acabei de falar para vocês, e tinham também ações de proteção das plantas. Mas eles caíam no lençol freático, caíam nos riachos, nos rios, e as pessoas se contaminavam muito. Eram moléculas que tinham uma alta toxicidade. Devido aos erros do passado com relação à implementação dessas moléculas, né, da adaptação desses sistemas para dentro da agricultura, o que aconteceu foi um grande incentivo para registro de moléculas com o mínimo de impacto ou menos tóxicas possível para dentro desses três ambientes que a gente tem, né, para registrar uma molécula, você tem um dossiê agronômico, que são a comprovação da eficácia agronômica do produto químico, da nova mistura que você vai lançar, que a empresa vai lançar no mercado, e eu preciso fazer um dossiê comprovando isso, um dossiê agronômico, um dossiê ambiental, que fala sobre o impacto no meio ambiente, e um dossiê toxicológico, que fala desse impacto que auxilia, né, que tem a história das DL50, né, eficiência de EF50 também, que fala sobre essa questão, né, quantidade de molécula capaz de matar 50% dos indivíduos que ficaram em contato, né, com aquela dosagem daquele produto. Então, define qual é a dosagem capaz de matar 50% do fungo, do inseto, da planta daninha, para, né, criar todas aquelas informações que nós temos na bula. Eles vieram desses dossiês agronômicos, dossiês toxicológicos, dossiês ambientais. E esses dossiês auxiliaram a vocês realizarem tomada de decisão, até mesmo sobre os processos de escolha de algumas moléculas que são muito tóxicas. Tanto é que a maior quantidade de moléculas registradas são as moléculas com menor, né, toxicidade, aquelas que se fotodecompõem, que tem uma série de premissas em que foram criadas com base nos erros que ocorreram no passado, né, nesse período de pós-guerra, de Revolução Industrial.
Então, o uso dessas moléculas químicas para proteção, né, você sabe que eles tiveram um grande avanço, né, um grande motor de propulsão dentro dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né, com essa implementação dessas tecnologias, esse tráfego dessas tecnologias para dentro desses diferentes celeiros agrícolas que nós temos no mundo. E os fatores que fizeram com que houvesse um aumento do uso dessas moléculas, né, embora muitas das questões que eu estou falando sejam muito questionáveis, por muitas linhas austeras, né, sobre a questão de usar ou não utilizar agrotóxicos na agricultura, como a história do aumento da população mundial. Esse é um dos pontos que às vezes muitas pessoas criticam, né, que às vezes a necessidade, né, o segundo item, a necessidade de maior quantidade e variedade de alimentos. Você tem, às vezes, muito alimento sendo produzido e pessoas ainda morrem de fome em diferentes partes do Brasil mesmo, né? Do estado de Goiás, se você for imaginar, tem algumas regiões que são muito pobres e que as pessoas passam fome. Então, a questão aí, desembocando uma questão mais social, uma questão de distribuição, né? De equidade, né, de igualdade de condições sociais para os indivíduos, para trabalhar, para conseguir o seu sustento e conseguir pagar, prover as suas necessidades básicas. Então, questiona-se muito, mas esse é um ponto que sempre se coloca, né, que o aumento da população foi uma das questões, né, a necessidade de eficácia dos sistemas produtivos dessa agricultura moderna, e aí uma das justificativas do uso de moléculas químicas vieram com relação ao aumento da população mundial, né, essa necessidade de quantidade e variedade de alimentos e demanda de maior rendimento produtivo, né, então o melhoramento ajudou a ter um rendimento mais produtivo, a proteção de plantas, sem dúvida alguma, né, ele auxiliou a esses diferentes grupos de espécies vegetais, fruteiras que vocês aprendem no curso de agronomia, fruteiras, hortaliças, grandes culturas em cultivo extensivo, em plasticultura, então esses diferentes sistemas de produção vegetal auxiliou nesse maior rendimento produtivo. E no momento que você tem um maior potencial produtivo, no momento em que a gente abastece um mercado interno, a gente também pode comercialmente expandir as fronteiras de comercialização com esse mercado externo também. Então, eu posso ter, o Brasil, ele tem uma extensão continental, né? Então, eu posso produzir e posso abastecer o mercado interno, então eu posso ter uma ambição de produzir alimento e sustentar o meu agronegócio. Então, assim como você tem empresas, né, em que elas têm um plano de negócios, você também tem, né, a agricultura que tem um plano de negócios e que tem uma série de premissas que precisam ser cuidadas, que precisam ser estabelecidas, que o negócio necessita, né? A questão da lucratividade, a questão, né, do pagamento dos custos de produção. Então, você tem as diferentes empresas do agronegócio, eles podem direcionar toda a atenção para o mercado interno, ou, né, como a gente vê, né, a commodity de soja, você vê uma grande participação, uma grande importância para abastecimento, comercialização e atendimento do mercado externo, né? Então, principalmente quando você tem valores em dólar, pagamento das coisas, do produto, como sendo um valor em dólar. Vixe Maria. Não vou colocar mais ninguém. Não tem mais como, senão eu vou ter que desligar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui, deu. Consegui. E a rentabilidade do produtor. Então, a rentabilidade maior, o que é rentabilidade? É um balanço entre custos e aquilo que ele vende. Se aquilo que ele vende, o dinheiro que ele está produzindo consegue pagar, e se o custo que tem com fungicida, inseticida, herbicida, aquilo que eu falei para vocês, os agroquímicos, né, os fertilizantes químicos, ele for menor, né,
Então, é basicamente essa ênfase que você tem que vai fazer, que vai fazer com que o agronegócio, né, o negócio agrícola consiga ser autossustentável. Então, agora eu vou falar nesse ponto, né, marcado em verde aqui, a questão dos dados econômicos sobre agrotóxicos, né. Os agrotóxicos, eles são comercializados no Brasil a partir de 2012, então ele tem aqui um valor, é claro que esses dados podem estar desatualizados, cada ano você tem novas informações, né, de 9 a 12 bilhões de dólares, em 2016 os fungicidas representaram um gasto de 9,6 bilhões, né, de dólares, né, ou seja, 33% do montante do grupo, né, fungicida a principal cultura, que é a soja, e o surgimento da ferrugem asiática, que com certeza vocês já ouviram em algum momento falar a respeito disso. Dos fungicidas, apenas 16% do total, de 377 milhões de toneladas de ingredientes ativos são vendidos, e o controle da doença, ele usa não somente fungicidas, mas também alguns outros tipos de categorias de produtos, como nematicidas, bactericidas, né? E esses inseticidas e acaricidas, né, tem muitas moléculas, muitos produtos que são ditos como inseticidas que auxiliam também no controle, que tem ações sobre o controle de doenças. Fungicidas cúpricos, por exemplo, eles têm ações sobre ácaros, né, têm ações sobre insetos também. Então, eles controlam tanto doenças e também podem ter efeitos sobre esses patógenos. Então, o controle desses vetores, né, que a gente tem, é claro que, na verdade, controle da população de insetos que podem ter ação sobre vetores de doença de planta, mas eu, né, friso bem aqui que a questão, como estratégia de redução de fonte de inóculo, né, utilizar moléculas químicas como inseticidas, acaricidas gerais, para tentar minimizar populações. Então, ele tem um efeito sobre a ação direta desses insetos, da mosca branca, do ácaro, a ação direta da mosca, do ácaro sobre a planta, mas ele não tem eficácia nenhuma, já foi comprovado cientificamente, sobre redução de população de doenças transmitidas por esses organismos. Na cigarrinha do milho, eu vou utilizar um plano de manejo da cigarrinha do milho para que eu reduza a transmissão de enfesamento. Por que isso não é eficaz? Primeiro, quando você aplica um inseticida, você vai ter lá um período de 6, 8 horas em que o inseto vai morrer. E durante essas 6, 8 horas do dia, o inseto vai caminhar, trafegar dentro da propriedade. Isso se você teve uma tecnologia de aplicação capaz de conseguir atingir o inseto e controlar, tá? E o segundo ponto, né, são a história daquilo que você controlou o inseto dentro da sua propriedade. E os insetos que estão fora da sua propriedade? Eles vão vir e basta uma picada de prova e você vai ter as transmissões das diferentes categorias de viroses, procariotos, que são transmitidos com a história do enfesamento pálido, vermelho do milho e assim por diante. Então, retire essa ideia, que é uma ideia retrógrada com relação... É uma ideia antiga, né? Tem alguns livros que falavam sobre viricidas, né? Viricidas seriam fungicidas para controle desses insetos, sendo que você não tem uma eficácia tão grande. Na verdade, você pode aplicar? Sim, mas para mitigar, para minimizar o impacto direto desses insetos que, coincidentemente, são vetores. Mas para tentar impedir com que haja a transmissão de uma virose, de uma doença causada por uma bactéria transmitida por esses insetos, isso não é eficaz por causa dessas duas razões que eu falei para vocês. Primeiro, o tempo, né, não é de imediato
que o inseto morre. Segundo, você não consegue controlar as plantas daninhas que ficam ao redor, as plantas espontâneas que ficam ao redor da sua propriedade, ou até mesmo os insetos que estão fora, as populações de insetos que estão fora da sua lavoura. Isso é um ponto muito importante. O Sindicato Nacional, né, da Indústria de Produtos para a Defesa, né, Vegetal, o Sindiveg, em 2016 ele disse que a soja, né, que é um importante commodity brasileiro, ele consumiu, né, 55,7% dos 9,6 bilhões comercializados de agrotóxicos, seguido de milho, com 10,4%, depois cana-de-açúcar. Então, se alguém perguntar para vocês, né, hoje, atualmente, soja é a cultura que mais utiliza esses produtos químicos. Seguido de milho, depois cana-de-açúcar. Isso vai depender, né, se a política agrícola ela tiver uma grande expansão para plantio de cana-de-açúcar, esse cenário ele sempre vai ser alterado. Então, tudo vai depender dessas questões do negócio, da lucratividade, da rentabilidade que a cultura cultivada vai ter, e logo isso vai estimular também o uso desses produtos, que tem a ver com aquelas questões de propulsão, né, do uso dessas moléculas para a agricultura, tá? As demais culturas, elas representam valores baixos, resumindo, um montante de 5% do uso desses agrotóxicos. Do total de 3,2 bilhões relacionados à venda de fungicidas na cultura da soja, ela consome fungicidas, né, 66,3%, e aí eu atribuo esse valor de 66,3% à parte da questão da ferrugem asiática, das medidas de proteção, né, de manejo, e aí doenças de final de ciclo e diferentes grupos de doenças que afetam o agronegócio da soja na agricultura. Ainda sobre estados e o uso de agrotóxicos, né, em 2016, o Mato Grosso, né, o grande celeiro brasileiro, é um líder do uso de agrotóxicos, com 20,4% do uso, né, que existe no Brasil. Em São Paulo, o uso com 13,9%, e Paraná com 13,6% do uso. Ainda em 2016, agora com relação à comercialização, então existem às vezes alguns estados que comercializam mais do que outros, né? Do que consomem, né, o uso desses produtos. Então a comercialização em 2016 teve como destaque, né, os estados do sul, né, Rio Grande do Sul com 19,1%, Paraná com 17,2%, né, e o Mato Grosso, né? Então, o Mato Grosso está quase que, da mesma forma que consome, também comercializa agrotóxicos para outras regiões do Brasil. Então, são nessas regiões que vocês vão ter as questões de comercialização desses produtos. E agora, o último tópico da aula de hoje, né? Vou falar agora um pouquinho, agora vou me prolongar um pouquinho mais, sobre o histórico da proteção de plantas, né? Então, quando eu falo, né, em histórico da proteção de plantas, tem muitas questões que até hoje elas meio que circundam o nosso ideário, né, os nossos pensamentos, então até mesmo a forma como tem relações, né, com relação às questões de crenças ao demônio, ou crenças fatalistas, né, associar isso, a gente sempre tem uma associação de tudo que é ruim, a associar que isso é algo de mal, né, que é o demônio que está fazendo com que aquilo aconteça, e nunca a gente atribui a uma causa própria, né, a uma causa que seja sua. Que às vezes muitas situações ruins que acontecem com a gente são fruto, às vezes, das nossas próprias escolhas, se você for parar para pensar de uma maneira bem pragmática e bem racional, em muitos momentos. A gente sabe que essa questão do trabalho, né, a questão do mérito, a questão alguns objetivos que a gente deseja alcançar na vida, eles têm muitas métodos e estratégias e ações que a gente necessita
enfrentar os nossos próprios medos e as nossas próprias inseguranças, né, com relação a essa solução. Mas o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, o enxofre você sempre vê, né, que em 1000 anos antes de Cristo, os gregos utilizavam isso de uma maneira bastante empírica, porque hoje o enxofre, até hoje o enxofre dentro da agricultura, eu vou falar mais para frente, a agricultura orgânica, utiliza o enxofre, utiliza o sulfato de cobre, que eles são considerados produtos pouco tóxicos, né? E por isso eles estão dentro do sistema agroecológico para cultivo. Então, sendo muito incentivado o enxofre, o sulfato de cobre para aplicação, o uso em pequenas propriedades, né? E o enxofre, quando eu coloco o empirismo, ele tem a ver um pouco disso. Você sempre vê nos filmes um símbolo, né, do enxofre como a associação para você eliminar o demônio, né? Então seria algo que, ou então que o demônio ele tem cheiro de enxofre, enfim, para conseguir controlar as doenças, utilizavam esse seria um dos primeiros relatos sobre o controle, não só doenças, vocês vão ver que algumas dessas moléculas vão ter ações também sobre pragas, sobre outros agentes. E esse enxofre foi o primeiro agrotóxico, então se alguém perguntar para vocês, né, um agrônomo tem que saber disso, né? Então foi o primeiro agrotóxico utilizado pelo homem, né? E essa queima do enxofre era uma crença que existia nessa época para justamente como não se tinha ideia sobre o surgimento nesse período de que existiam micróbios que causavam doenças nessas plantas, ou pragas, né, algumas coisas que enxergavam, ainda conseguia ter algum tipo de ação. Mas você tinha uma ideia fatalista, né, que tudo que uma lavoura de trigo que sofria um vento abrasador de uma ferrugem, você tem algumas passagens bíblicas, né, na Bíblia você tem algumas passagens que dão referência a fungos que afetam a lavoura, mas só que naquele momento as pessoas tinham uma ideia de que era um castigo de Deus devido às maldades, devido à forma com que o povo se desviava dos desígnios de Deus, né? Então isso é uma ideia que é do século passado e que até hoje você vê ainda isso na cabeça de muitas pessoas, né? Então, seja que nível de evolução que nós estamos tendo a partir do momento que a gente crê em coisas do século passado, de um ano, né, de um milênio atrás, né? Então, quanto que a gente precisa de leitura, o quanto que a gente precisa estudar sobre essas questões, sobre tudo que é dito e colocado para a gente, para ter as nossas próprias opiniões. Não tem problema, né? Não tem problema se você pensar que, às vezes, ter ideias fatalistas, mas desde o momento que você se questione a respeito dessas ideias fatalistas e se reinvente. Então, isso é um ponto muito importante. E a agricultura, ela, né, eu estou tentando trazer para você, traçar um cenário desse processo de evolução que ocorreu nessas centenas de anos da evolução, antes do surgimento de Cristo e depois, para representar o que é hoje e que a gente não faça um retrocesso, para que a gente não caminhe para trás com relação aos conhecimentos, com relação àquilo que a gente tem de tecnologias, aquilo que a gente tem de opções para o cultivo agrícola, tá? E aqui, enxofre, então, tem uma conexão com enxofre, e aí em 800 anos depois, você teve a criação da cauda sulfocálcica, que seria a mistura, né, de cal virgem, com o sulfato, né, o enxofre, desculpe, surgiu mais ou menos em 1800 a.C. E de 1600 a 1800, o cloreto de sódio foi utilizado para tratamento de sementes, porque se vocês verificarem lá na aula de microbiologia, você sabe que cloreto de sódio é o sal de cozinha. Sal de cozinha a gente colocava no passado, não tinha geladeira, colocava em carne e protegia a carne. E quando a gente fala em microbiologia, lá, o cloreto de sódio, muitos micro-organismos não são tolerantes ao cloreto de sódio. E eles morrem eles desidratam, né? Aquela questão da osmose, né? Perde água para o ambiente externo, que é hipertônico. Então, aqui você tinha uma forma de você minimizar, durante esse período, tratar as sementes sobre a questão do controle
tentando fazer um desdobramento, né, fazer vocês entenderem sobre o uso dessa substância química que a gente utiliza para temperar os nossos alimentos e que tem uma ação antimicrobiana também, tá? A grande maioria dos micróbios não suportam, eles chamam de características de serem halotolerantes ou não, né? Então, eles são não tolerantes ao cloreto de sódio, NaCl, tá? E aí, em 1885, a descoberta da cauda bordaleza, então também, até hoje, a gente ouve falar tanto da cauda sulfocálcica como a cauda bordaleza. A cauda sulfocálcica é enxofre, mas cal virgem. E a cauda bordaleza é sulfato de cobre com cal virgem, tá? É a mesma coisa. E aí vocês podem ter veículos de formas de pasta, pulverização. E uma coisa muito importante da cauda bordaleza, que às vezes a gente vê a questão do erro, é o pH, né? Geralmente as queimas provocadas por cauda bordaleza é quando você tem uma cauda muito ácida durante a mistura do sulfato com o cal. E se ele está, depois eu vou explicar para vocês, né? Se ele está muito ácido, como você neutralizar para reduzir a fitotoxidez por esses fungicidas, por esse produto inicialmente criado, tá? E esse foi o primeiro agrotóxico criado pelo homem, que foi um marco para o controle do míldio da videira, tá? E aí vocês vão ter isso em 1885. Acho que eu tenho aqui. E aí, vocês sabem que a cauda bordaleza, né, isso é um outro ponto muito importante que, né, dentro da disciplina e que um agrônomo tem que saber a respeito disso do que é feito e como se faz essa cauda bordaleza. Então, de 4 a 24 horas, você pega um balde e coloca 5 litros. Vamos primeiro falar da composição. A calda bordaleza ela é feita com 200 gramas de cal virgem, mais 200 gramas de sulfato de cobre, que está aqui, tá? Sulfato de cobre, e aqui 20 litros de água. Então, tudo isso, eu não posso pura e simplesmente misturar tudo isso em 20 litros de água. Então, o que você faz? Primeiro vai seguir essa etapa aqui. De 4 a 24 horas, deixa descansando o sulfato de cobre em 5 litros de água, não pega os 20, pega os 5 litros de água. Depois você vai pegar 2 litros de água e vai fazer o leite de cal virgem, né? Eu fiz uma anotação aqui, né? Você sabe que a cal tem a cal hidratada e a cal virgem, né? Para a produção de argamassa, existem 3 grupos de acordo com a qualidade de cal virgem e de cal hidratada. A cal virgem, ela tem uma reação quando você mistura com água, né, ela tem uma reação que libera calor, exógena, né, libera calor no momento que você mistura. E tanto a cal virgem como a cal hidratada no comércio, ele tem 3 tipos diferentes, 3 tipos de cal virgem e 3 tipos de cal hidratada. Então, a cal virgem, né, aonde eu entendi, né, a cal virgem, quando você adiciona água, que vai ser utilizada para produção de argamassa. A argamassa, o que é? Essa cal virgem com cimento, com areia que pode ser fina ou pode ser grossa, que você vai utilizar para diferentes finalidades para a construção civil, para fazer o rejunte, né? Juntar os tijolos, para fazer o reboco das paredes, né? Então, essa hidratada seria utilizada para isso. E, às vezes, a gente utiliza as casas mais antigas no passado, né? Elas utilizavam queimava a cal virgem e passava nas paredes como se fosse uma pintura, né? Como uma forma mais barata de ser utilizada. Só para vocês poderem. Ela também é chamada de cal, a cal virgem, ela também é chamada de cal viva, tá? Então, ela tem uma decomposição térmica no momento que você mistura com água. Então, pega separado o sulfato de cobre, pega separado a cal virgem, né, que a gente colocou, e aí você vai ser em direção, eu coloquei essa seta aqui de propósito, né? Você pega essa mistura do sulfato que você deixou. Vocês escreveram alguma coisa? Não, né? Pega o sulfato e adiciona, né, lentamente, né?
sobre a cal, por causa da história da precipitação. Tem esse problema de precipitar. E se precipitar, depois vai entupir o bico, né? O bico do pulverizador. E aí... Miro. Pode falar. Marlon levantou a mão, acho que ele tá querendo perguntar alguma coisa aí. Pode falar. É que eu pensei que tinha escrito aqui. Tá, vou dar uma pausa. Pode falar. Professor, bom dia. Pode. O professor tinha colocado ali que é usado essa cauda aí para controle de milho em videira, né? Uhum. A gente sabe hoje que tem formulação química. No caso, esse produto ainda é eficaz para esse problema nessa cultura? Ainda utiliza isso para essa cultura. Se você for... Santa Catarina, que é um grande produtor de uva, vocês vão encontrar isso. Depois eu vou falar da historinha de como que ele surgiu, mas ele ainda utiliza isso para videira, para muitas fruteiras, plantas perenes. É um grande... devido ao fato dele ser pouco tóxico, ele é um chave, né? Principalmente para a agricultura, pequenas propriedades, sabe? E você utilizar isso para pequenas propriedades. Além do efeito sobre doença, ele também tem efeito sobre insetos. Então, às vezes, você tem uma população de ácaro, em fruteiras você consegue controlar. Tá bom? Eu vi há umas 2 semanas atrás no Globo Rural, o pessoal usando calda bordaleza para maracujá. Até Maracujá. hoje usa aí. Então, a questão da queima da cauda bordaleza é quando ele está ácido. A história de você colocar um fragmento de ferro ou canivete, se ele escurecer, 5 minutos ali, né? Se ele escurecer, significa que ele está ácido, né? E aí você adiciona mais cal dentro da cauda para que você consiga basificar a cauda e não aumente a fitotoxidez sobre a planta. Então, é uma forma de você precisa ter uma cauda neutra, assim como muitos produtos, você precisa de uma cauda dentro de uma faixa de pH ideal para que não haja fitotoxidez. É claro que na quantidade de imensas atribuições que o produtor rural tem no campo, às vezes ele passa por cima de uma série de questões que às vezes alguns detalhes que não tem um técnico, né, ali coordenando, possam prejudicar o processo de, de, de qualidade, né, de eficácia, não só para um produto como esse, que é um fungicida importante e que a gente tem, como para as outras moléculas que vocês têm, vários sistemas de aplicação, sistemas mais modernos, utilizando equipamentos ultra revolucionários que nós temos aí na agricultura, tá? Então, mais alguma questão? Então, vocês vão encontrar, né, vai jogar o sulfato, né, de cobre lentamente sobre a cal virgem, e aí você vai neutralizar isso, né, vai verificar se ele está ácido, fazer o teste do canivete, né, mais uns 3 minutos aqui, se ele fica preto, adiciona a cal, e aí não esquecer de coar, porque às vezes durante essas misturas o sulfato ele pode precipitar, e aí você pode utilizar né, fazer o uso dessa molécula. Então, a calda bordaleza, que é essa receita que eu passei para vocês, que é composta de cal virgem, sulfato de cobre e água, ela foi bordaleza, ele vem de um local, de uma cidade, né, de uma universidade chamada Universidade de Bordeaux. Então, a Universidade de Bordeaux tinha um plantio de uva, e aí, você sabe, quando vocês compram uva, comecem a reparar. O sulfato de cobre, você pode aplicar na uva tanto o sulfato de cobre puro ou a calda bordaleza com a cal virgem. Esses dias eu apliquei aqui nas minhas plantas e algumas delas, a gente percebe que algumas delas eram mais suscetíveis à queima, porque na verdade eu tenho uma pimenta Scorpion que estava com ácaro, e você sabe que ácaro em pimenta dá aquilo que as pessoas chamam de olho gordo, né? Que as pessoas têm olho gordo e o pimentão, e o broto da pimenta ela começa a engolir. Mas na verdade tudo ali é ácaro. Eu apliquei e aí na pimenta não teve problema nenhum e outras plantas ela começou a queimar.
só o sulfato de cobre, com a tentativa de tentar controlar o ácaro, né? Minimizar a ação. Mas o efeito ele tem a ver também com um número de aplicações adequadas e esse monitoramento. Aplica, espera um prazo de carência, depois uma segunda, uma terceira, né? Até quando você tem um surto muito grande de um organismo, de uma praga, de uma doença, de uma planta daninha, esse número muito grande é a resposta do número de aplicações também. Desse estado de atenção em cima da sua lavoura, em cima da sua cultura, que vai explicar. Tanto é que você tem algumas hortaliças que você tem lá 8, 9, 10 aplicações durante o ciclo. Então, às vezes as pessoas, e que isso e que as pessoas às vezes não conseguem entender em cima de um tomate, em cima é um custo, né? Um produtor fez um empréstimo no banco para implementar um tomate, uma batata, então ele não pode correr o risco de perder, né? Então existem algumas particularidades dentro do sistema que às vezes implicam nessa questão de um uso excessivo, o que não pode ser deixado de lado, né? Então, professor, o senhor está dizendo que eu tenho que usar muito fungicida, inseticida nas plantas? Não, você tem que saber o meio termo sobre a questão de você proteger o consumidor, proteger a sociedade com relação à presença desses resíduos nas culturas. Qual é a maneira correta? Vou deixar a minha ansiedade, né, as minhas questões de manejo, eu aplico hoje, colho amanhã e mando para a dona de casa um fungicida sistêmico, que não tem como você retirar esses resíduos, ou então, com o tempo, ele vai ser degradado. Então, tem que pensar, na verdade, dosar essa questão do uso, da questão do setor, da perda que eu vou ter, do dinheiro, do investimento em cima do agronegócio que você tem, em cima do uso. Ou então, até mesmo questionar outras vias, outras moléculas que sejam que tenham o mesmo efeito e que reduzam esse impacto dessa praga, dessa doença. Mas o que eu estava falando é que na Universidade de Bordeaux existia um plantio e aí eles aplicaram essa mistura de cauda bordaleza e as plantas ficavam de uma coloração azulada. Foi daí que e colocavam que não, porque as pessoas, os alunos nessa universidade consumiam as uvas e aí as pessoas deixaram, e eram experimentos e algo desse tipo, e aí deixaram de comer a uva porque ela ficava com coloração azulada devido à questão da cauda sufocáustica, né? Devido a essa questão cauda sufocáustica, da cauda bordaleza, que foi o segundo grupo de fungicida criado, tá? Para controle dessa doença que vocês estão vendo aqui em videira, tá? Foi assim que surgiu esse primeiro fungicida que vocês vão encontrar. Depois, mais tarde, em 1800, né, então, na verdade, tudo é muito recente com relação ao surgimento de moléculas para controle de doenças de plantas. Até esse momento, em 1800, tudo era muito obscuro. Então, não se tinha muita ideia sobre, até mesmo o próprio mercúrio aqui, que era utilizado, né, em 1900, é um produto à base de mercúrio, era utilizado para a proteção de plantas, e eu, na minha infância, utilizei as minhas feridas que eu tinha, né, todo mundo foi uma criança cheia de ferida, né? Quando era, né, menor, né? Tinha uma imunidade mais baixa, tinha ferimento, a gente sempre estava caindo, sempre estava lanhado, como vocês falam, né? E aí tinha um frasco vermelhinho que a gente passava, via vermelho, a mão vermelha, e depois foi tirado do mercado esse produto. Provavelmente teve algum tipo de comprovação científica de que ele faria mal à saúde. Mas era utilizado na agricultura também em 1900. O formaldeído para controle do carvão do trigo foi o primeiro produto sintetizado quimicamente em laboratório para controle dessa doença que vocês estão vendo aqui, né? E em 1970 a 1980, então na época não tão longe, né? Bastante recente, esse mercúrio foi banido devido a esses problemas toxicológicos. Em 1930, né, assim como o sulfato de cobre foi a primeira linha de produtos cúpricos, você tinha outros grupos de produtos cúpricos que foram criados, né, e que lá, lembram de Fito 2 que a gente falou dos vários? Alguns de vocês, quando falava
de controle de doenças de algumas culturas, e aí você tinha 2, 3, 4, 5 opções de produtos cúpricos para controle de bacterioses, principalmente, muitas doenças de fundo bacteriano, inclusive insetos, ácaros, né, controlado por cobre. Então, em 1930, outros grupos de produtos cúpricos foram criados, né, com baixa solubilidade, chamados cobres fixos, e em 34, a criação de ditiocarbamatos, que seriam os fungicidas orgânicos, né? Então, em 34 ele foi criado, e em 1940 ele foi comercializado, né? E quem são os ditiocarbamatos, né? Aqui eu coloquei uma ilustração sobre o mercúrio, e os ditiocarbamatos seriam esses 3 grupos, né? Aqui os ingredientes ativos tiran, o bis-ditiocarbamato, aqui o dimetil ditiocarbamatos, que seriam representados pelos ingredientes ativos ziran e ferban, e aqui o etilene bis-ditiocarbamatos, que teria maneb, zineb, naban, o mancozeb que a gente tem hoje, estaria dentro desse grupo em 1934. Então, às vezes, as pessoas hoje falam para a história de aumentar a eficácia dos fungicidas na cultura da soja com relação a um novo fungicida, que seria o mancozeb, mas, na verdade, o mancozeb era um fungicida bem mais antigo. Então, que tem muitos movimentos dentro dessa questão dessas moléculas, são fungicidas do passado que eles estão começando, estão ressurgindo, né? Mas eles já existiam lá no passado, eles estão sendo ressurgindo por misturas junto com grupos de triazóis, sobrilulinas, carboxamidas, para controle, tá? 1940, 1960, vários fungicidas orgânicos foram introduzidos no mercado, né? Como o tiran, zineb, maneb, que eu tinha mostrado para vocês. Em 60 foi disponibilizado, né, o principal, né, que seria o mancozeb, que seria um principal grupo de ingrediente ativo, que estaria dentro desse item, né, multissítio, e aí, né, multissítio diz respeito a um mecanismo de ação que não é único, né, sítio específico. Então, existe um mecanismo de ação sítio específico, ele só age no impedimento de uma determinada enzima, de um determinado ciclo bioquímico importante do fungo, né, para matar, e um fungicida multissítio, que são esses imóveis que ficam na superfície da planta, como o mancozeb, que é muito famoso atualmente, ele tem vários mecanismos de ação, ele mata de diferentes formas. De uma maneira, a grosso modo, seria mais ou menos isso que o mancozeb, que é um fungicida multissítio, e todos os grupos têm essa ação. Então, ele foi mais usado na década de 90, né, esse mancozeb, e hoje a gente vê um protagonismo como nos últimos anos, uma grande importância dele, né, junto com algumas moléculas na atualidade. Em 1940 e 1950, surgiram as dicarboxamidas, o folpet e colpana, para tratamento de sementes, e aí eles têm um amplo espectro de ação. Quando a gente fala de amplo espectro de ação, ao invés de eliminar, matar um grupo específico de organismos, de fungos, ele vai matar um amplo, né, um grande grupo. Então, nós temos grupos de fungicidas com um espectro mais restrito de ação e alguns que são mais amplos que matam tudo que tiver, todos os diferentes grupos de organismos estão presentes e outros grupos diferentes de fungos também. Fungicidas também, de 40, na década de 40, né, até 50, fungicidas à base de estanho, como hidróxido de fentina, foi também utilizado agora. Então, você já teve agora, no início, o surgimento de um fungicida para o carvão do trigo, que era o formaldeído, que depois foi tirado por questões toxicológicas, e aqui você tem, para controle das antracnoses, uma doença específica, um fungicida agora com espectro de ação específico, né? Se as dicarboxamidas tinham amplo, agora aqui nós estamos falando de um grupo mais restrito, de um espectro de ação mais restrito, que é o hidróxido de fentina. Em 1960, a revolução da descoberta de fungicidas sistêmicos, como a carboxina, a oxicarboxina, e os
o primeiro grupo de mecanismos de ação que a gente tem, que são os inibidores da enzima succinato desidrogenase. Essa enzima é muito importante para o processo respiratório dos fungos. Então, são chamados os SDHs. Então, triazol-isoprolina não surgiu primeiro. Quem surgiu primeiro foram esses fungicidas, né, inibidores desse grupo. Então, em 1960 foi o ano em que se descobriu esses fungicidas sistêmicos, as carboxinas e as oxicarboxinas, né? Que são, né, SDHI é um termo em inglês, que representa um grupo químico, o primeiro grupo que surgiu, que são os inibidores da enzima succinato desidrogenase. Essa enzima succinato desidrogenase, ela atua na separação desses átomos de hidrogênio que se encontram em posição trans dos átomos de carbono metilênicos do succinato, tá? Então, dentro da cadeia transportadora, do complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons, né, da mitocôndria dos fungos, elas vão impedir a oxidação do succinato em fumarato. Eu vou mostrar na ilustração próxima. É basicamente isso que acontece. Então, quando a gente fala de um mecanismo de ação, um sítio específico, eles vão agir sobre um determinado veículo, um determinado posicionamento metabólico, que nesse caso está relacionado ao processo de respiração dos fungos. Então, aqui é o que eu falei para vocês, né? Essa molécula química, né, as carboxamidas, né, os inibidores da enzima succinato desidrogenase, elas vão cortar essa oxidação, né, da enzima succinato para fumarato. Então, ela vai respirar, vai produzir ATP, vai produzir energia. Isso aqui é uma representação da membrana, né, da mitocôndria, e aqui é a matriz mitocondrial. Então, essa molécula química vai ser absorvida pelo fungo e o local, sítio específico de ação desse grupo, desse primeiro grupo, historicamente falando, né, de fungicidas criados, né, dessas carboxamidas, ele tem essa ação de cortar, né, a oxidação da enzima succinato para fumarato. E é isso que vai acontecer na cadeia transportadora de elétrons. E logo, se você não tem energia, energia é o combustível essencial para o metabolismo dos fungos, para que ele consiga crescer e se multiplicar dentro do tecido da planta. Tá? Então, esse primeiro grupo, SDHI, em 1960, ainda em 1960, vocês tinham lá o MBC, que seria um outro grupo, o metilbenzimidazol, né? E aí o grupo dos ingredientes ativos, né? Benomil e tiabendazole, né? Benomil foi tirado do mercado no Brasil, mas na década de 90 utilizava-se muito esse benomil para controle de antracnoses em fruteiras. Então, devido a essas questões, esses eventos de resistência, ele foi retirado do mercado, tá? Mas esses dois ingredientes ativos, eles fazem parte desse grupo MBC, assim como eu mostrei para vocês o SDHI. E aqui os fungicidas inibidores, agora sim que chega, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia, por uma questão histórica e importância, e protagonismo. Vocês sabem que os triazóis, né, que está aqui, que são a mesma coisa, né? Todos os triazóis são fungicidas inibidores da desmetilação dos esteróis. Então, o ergosterol é um tipo de esterol produzido por fungos verdadeiros. Agora, nós estamos falando de um mecanismo de ação atrelado à membrana plasmática. Se, por outro lado, o mecanismo de ação aqui criado está relacionado a essa região, né, da mitocôndria, né? E mitocôndria é uma organela membranosa, né? Uma organela de eucarioto, né? Aqui agora nós estamos falando de um fungicida criado na década de 70, que tem uma ação sobre esses inibidores. Esse ergosterol é um tipo de esterol que somente fungos verdadeiros têm. Tá? E eles são chamados de DMI. Então, toda terminação OL, né? Claro que tem algumas exceções, triazol, propiconazol, triadimenol, são os fungicidas que têm essa característica de serem inibidores da demetilação dos esteróis.
E os outros grupos que nós temos, os bitertanóis também foram criados, mais ou menos, os triadimenol, pirimidina, fenarimol, utilizado para controle de vídeo, à base de enxofre, fenarimol, tá? Imidazol, imazalil, procloraz, que é um fungicida de contato, foram criados mais ou menos nesse período da década de 70 também. Especificamente sobre os fungicidas, os DMIs, né, os inibidores da metilação dos esteróis, então aqui onde está marcado uma cruzinha seriam os pontos na membrana plasmática da parede de um fungo, da célula desse fungo, existe subprodutos que são gerados, né, do metabolismo, e que durante esse processo de transformação desse produto, essa molécula, essas moléculas, os triazóis, eles podem inibir essas ações, né? Aqui, a lilalaninas, né, essa etapa aqui, né, de transformação do esqualeno por lanosterol, e lembrar que todas essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas, né, são transformações de moléculas para gerarem, né, o tipo de esterol que é específico de fungos verdadeiros, né, fungos pertencentes ao reino fúngico. Por isso que no passado eles também eram chamados de fungicidas, né, os inibidores do ergosterol, tá? Os triazóis estariam de acordo com isso. E ele foi criado mais ou menos na década de 70, tá? Então isso tem a ver com esse grupo, tá? SDHI, criado primeiro, depois, em 70, os triazóis. Depois de 60, 80, né, como eu já tinha falado, os MBC, já tinha falado para vocês, outros produtos foram criados, o tilfanato, como, né, o benomil e tiabendazole, em 1960, e aqui ainda, agora o MBC, o metilbenzimidazole carbamato grupo, que aí nós temos alguns ingredientes ativos, o carbendazim, tilfanato metílico, muito importante para antracnoses, acilalamina, metalaxil, dicarboxamidas, iprodiona, prosimidona, ftalimidina, quinona, ditionona, ditilcarbamato propineb, morfolinas, e dodemorf, e outros produtos que foram criados nesse período. Então, aqui são grupos de fungicidas, né, que têm uma ação de causar morte, né? E aqui em 1970 surgiu-se o primeiro fungicida que tinha uma sistematicidade via floema, que foi o fosetil-alumínio. E aqui em 1975, o ano que eu nasci, os fungicidas orgânicos foram os terceiros mais utilizados no mundo na década de 90, que muitos desses que eu acabei de falar, e o clorotalonil era considerado mais importante. Hoje ele já não tem mais tanto destaque. E aí, em 1975 também, o primeiro grupo, né, até hoje a gente tem um grupo menor, grupo de antibióticos aplicados para controle de doenças bacterianas, né, utilizados na agricultura. Na década de 80, né, a descoberta do fluazinam para controle de mofo branco, o fludeoxonil para controle de crestamento foliar de soja via sementes, o dimetomorfo para a requeima da batata, né, que até hoje a requeima da batata é um problema muito sério para as culturas, e aqui o pirimetanil para controle da sarna da macieira, né, tafrina, deformas. Então, são diferentes grupos para diferentes problemas que vocês têm em diferentes culturas, né, em 1980. Tá quase acabando, gente. Em 1990, a introdução do grupo da agora, né, então, primeiro veio SDHI, DMI, e agora o grupo dos COIs, né, introdução das histobirulinas, os inibidores da quinona externa. E essas histobirulinas, elas foram descobertas em 1990 através de um fungo, né, Strobilurus tenacellus, que é a origem da onde veio essa molécula, que essa molécula química, essas histobirulinas, elas inibem a respiração mitocondrial, de novo, igual ao SDHI, ação também
sobre mitocôndria, reduzindo a formação de ATP. E aí nós temos, com essa função, o grupo dos ingredientes ativos, azoxystrobina, trifloxystrobina, que até hoje são utilizados. Então, Sferimax, alguns exemplos aqui, que é a mistura trifloxystrobina mais ciproconazol, o fungicida Elatos, comercialmente, né, azoxystrobina mais benzodiflupir, né, que é uma carboxamida. E aqui o Fox, né, tem dois tipos de Fox, o Fox Explore e o Fox, que aqui seria trifloxystrobina mais proteoconazol, e aqui uma carboxamida, bixafen, mais trifloxystrobina, uma estrobilina, mais um triazol, né? Então, se a gente pudesse falar das moléculas que tiveram destaque, né, no controle de doenças no passado, então, inicialmente criou-se os triazóis, era uma molécula isolada, e era muito eficiente para o controle, mas só que ela teve um tempo de validade, de eficácia reduzido. Depois, tiveram um efeito em cima das estrobirulinas, né, misturadas com triazóis, e aí tiveram eficácia para tentar conter as doenças que ocorriam nas plantas, e depois essa eficácia caiu terra abaixo. Depois tiveram as carboxamidas, também da mesma forma, esse trinômio, triazol, estrobilina, carboxamida, teve um efeito por um determinado momento, e depois caiu terra abaixo, né? E hoje você tem a mistura, né? Aqui são fungicidas sítio-específicos com, né, mancozeb, né? Fungicidas multissítios misturados, até mesmo tentativas de fungicidas cúbicos, né? Com esses três grupos para tentar ampliar a eficácia de controle no campo, protegendo internamente, né? Essas são moléculas sistêmicas, e externamente as culturas. Então, aqui, de uma maneira genérica, num resumo, em 1970 foi criado o primeiro fungicida sistêmico de amplo espectro, que foi o Benomil. Em 76, os triazóis, né, sistêmica foliar para controle de doenças em cereais. Em 77, o primeiro fungicida sistêmico, que eu não falei anteriormente, né, curativo, que agora esse aqui é exclusivamente para falsos fungos, né? Lembra que eu falei dos triazóis? Ergosterol somente fungos verdadeiros têm. Então, aqui, no caso de míldio, no caso de ferrugem branca, no caso de Pythium, Phytophthora, metalaxil é a molécula recomendada para esse fungo, tá? Então, aqui dos triazóis, associa a história da membrana, a história do ergosterol, né, que eu falei para vocês, que foi um mecanismo atrelado a esse grupo de fungicida. Aqui, mais ou menos entre 70 e 96, fungicidas com modos indiretos de ação, o ácido-benzolar S-metil, que é agora um indutor de resistência. Então, ele fugiu um pouco dessa ideia. O indutor de resistência não tem uma ação de controle direto, ele tem um modo de ação indireto, né? Então, aqui, além do ácido-benzolar, tem o quinoxifen e o triciclazole, né, como produtos indutores de resistência em plantas. Então, vai fazer com que a planta sintetize moléculas químicas contra patógenos. Em 1996, fungicida de amplo espectro e com um novo modo de ação, como estrobirulinas, né, o azoximetil e azoxistrobina, tá? Em 1996. E aqui, a história das carboxamidas, né, tendo um grande destaque. Se a gente pudesse falar, né, seriam esses diferentes cenários e anos dos grupos de moléculas químicas com maior protagonismo para as culturas, tá? Então, aqui outros fungicidas, né, as estrobirulinas, os cresoximetil, que foram criados, metaminostrobina, famoxadone, fenaxomidona, ciprodinil, surgiram também mais ou menos nesse período que as carboxamidas, né, surgiram em 1990, tá? E nessa época o líder de vendas era o mancozeb, o cobre, o clorotalonil, né? A gente já tinha falado da década de 90, ele tinha uma grande importância, e o enxofre, e aí você teve um grande crescimento dos triazóis, né, os DMIs,
inibidores da demetilação. E na década de 2000, a mistura de DMI, como eu tinha falado para vocês, os triazóis com as istobirulinas, então eles foram sempre, as opções de mistura surgiram pelo momento que a eficácia ela foi reduzindo com o uso na agricultura. Então, passando a serem mais utilizados no Brasil e no mundo, porque, e aí englobando os triazóis e istobirulinas, englobando 50% do mercado de fungicidas em 2012, e isso tem a ver em 2012 com a história da ferrugem, com a história de planta mais ou menos cultivada espacialmente nos campos agrícolas, tá? A piraclostrobina e picoxistrobina, que é istoberulina, elas foram introduzidas no mercado, assim como o proteoconazol, que é um DMI, misturas como através de misturas, né, de triazol, esses grupos marcados aqui em verde, para controle de doenças da soja, algodão, trigo e feijão. Em 2010, né, o DMI, fungicidas do grupo dos DMIs e os quais, volto a dizer, triazóis, DMI e istobirulinas, eles tiveram queda de eficiência e novas misturas vieram. E aí, de novo, aqui o contexto histórico da história de usar mancozeb, a história de usar produtos cúpricos, surgiram a partir desse processo. Então, essas novas misturas, quem são, né? Então, agora, as carboxamidas, que entram dentro do cenário histórico de controle de doenças, como o pirazol, carboxamidas, o fluxaperoxide, benzovindiflupir, passando a fazer parte do manejo juntamente com o DMI. Então, agora você tem triazol, tem istoberulina e os SDHIs, que são as carboxamidas, ok? SDHI, carboxamida, DMI, triazóis, os quais istoberulinas, lurinas. Marcando o uso, né, da questão do uso do mancozeb, associado seria uma terceira etapa a esses fungicidas sistêmicos, os 3 mais o mancozeb. E aí é claro que é importante, durante os registros desses produtos, e que a gente vê durante a implementação dos dossiês, que a gente vê dossiês toxicológicos, um critério bastante importante para posicionamento dessas moléculas, desses fungicidas, nas categorias toxicológicas que nós temos das taxas, as colorações que nós temos dos produtos. E uma das categorias foi o DL, a DL50, ou a dosagem letal de 10 a 20 quilos por hectare, né? Então, é uma dosagem, um valor em dosagem do produto, em que ele passou a ser reduzido, aquilo que eu falei para vocês, dos fungicidas que é do passado e os fungicidas atuais, hoje a DL50 dele foi reduzida para menos de 200 gramas por hectare para a introdução de novos produtos sistêmicos, então produtos com menor toxicidade, por causa das exigências da sociedade em questão de um impacto ambiental menor, de um impacto na fauna e flora reduzida. Então, foi uma forma de se trabalhar em cima da toxicidade dessas moléculas que eram lançadas no ambiente. E essa DL50, o que significa isso, esse parâmetro que é tão essencial, tão importante no dossiê toxicológico, para que você consiga designar uma dosagem capaz de e criar um limiar, né, capaz de definir a classe toxicológica de um fungicida. Então, essas classes toxicológicas que nós temos, elas são baseadas na DL. Então, e a DL significa isso. Qual é a concentração da molécula química capaz de matar 50% de indivíduos que eram em 500 miligramas de ingrediente ativo por quilo. Então, para enxofre, sulfato de cobre, atualmente é de 5.000 miligramas de ingrediente ativo por quilo. Para fungicidas sistêmicos mais modernos, vocês vão encontrar isso também. Então, basicamente para fungos, o que acontece? A gente dilui, a gente faz um teste, geralmente 0, 0,5, 1, 10, 100, e descobre e calcula então vocês veem que tem uma graduação por logaritmo, né, da dosagem
do ingrediente ativo que a gente põe e verifica qual é a dosagem, inclusive para fazer monitoramento de resistência a fungicidas, a gente dilui no meio de cultura e descobre qual é a dosagem do fungicida que é capaz de matar 50% ou inibir o crescimento micelial em 50%. Para fungos é assim que é feito. Então, quando lança o fungicida, então, obviamente, que ele vai ter uma eficácia maior. À medida que vai passando o tempo, principalmente fungicidas sítio-específicos, onde são mais indutores de resistência dos fungos, né? De resistência do fungo a essa molécula, à medida que vai passando o tempo, essas populações desses patógenos, eles vão adquirindo, você vai incitando genes de resistência a essa molécula química, e aí você pode no momento que você está incitando, fazer seleção e fazer, durante os cruzamentos de reprodução sexuada dos fungos, transferir esses genes de resistência desses fungicidas para esses organismos. Então, a DL50 ela foi um grande advento, é um elemento muito importante para a classificação, né? Se alguém perguntar para vocês as taxas, né, as classes toxicológicas dos diferentes grupos, claro que daí você vai pensar com insetos, você vai ter uma adequação, né, para o determinado alvo, né, para calcular DL50 e classificação das categorias toxicológicas dos inseticidas. Dos herbicidas, o alvo é a planta, né? Então, você vai usar plantas e vai achar a dose capaz de matar 50% daquelas plantas do capim amargoso, da bulva que vocês vão encontrar no campo. Então, esse é um grande balizador para categorização e classificação dessa molécula química, né, dentro desses parâmetros. Então, qual é a dosagem, qual é a concentração capaz de matar 50% desses indivíduos que ficaram em contato com essa molécula. E é assim que você descobre a dosagem de aplicação, é assim que você descobre a classificação toxicológica e a adequação que vocês vão encontrar para os diferentes grupos, moléculas comerciais de produtos que, num passado, se vocês forem estudar, eu tenho um livro aqui antigo, que antigamente você não tinha na internet, o Agrofit, depois eu vou mostrar isso para vocês. Antes, todo ano saía um livro com todos os produtos, igual você vê em medicina, né? Você tem lá vários ingredientes ativos e quem são os produtos comerciais para recomendação. Hoje você coloca lá benzovindiflupir, coloca Adapar, vai aparecer a bula do produto e aí vocês têm informações importantes para as recomendações que a gente vai falar mais à frente. Todo mundo vai falar um pouquinho sobre recomendação, né? Paulo e o Flávio, tá? Mas isso são algumas dessas questões que são importantes, tá? Então, eu termino a aula de hoje. Então, basicamente, a gente veio falando sobre a questão da importância, né, aspectos introdutórios, foi aqui, né, o que é a importância da proteção de plantas, os dados econômicos, né, sobre agrotóxicos, alguns dados sobre o uso, e agora sobre essa história do surgimento e estado da arte dessas moléculas. Então, eu falei para vocês quais são os grupos químicos que são mais importantes na aula de hoje, falei quem surgiu primeiro e essas histórias, né, de toxicidade e essa mudança de concepção e a importância que você teve, isso baseado na sociedade, de um produto que pudesse atender às premissas dessa agricultura moderna, que a gente vê, de produzir, de mitigar pragas e doenças, e que, ao mesmo tempo, que não tem uma consequência, não resulte no impacto ambiental com relação ao uso dessas moléculas, tá? Hoje, então, eu cheguei basicamente no histórico, e aí, na próxima aula, eu vou falar com maior detalhe sobre o sistema de classificação dos fungicidas e os diferentes categorias e classes e grupos. Depois, na outra aula, eu vou falar exclusivamente sobre esses mecanismos de ação, né, desses fungicidas, e provavelmente a última aula vai ser resistência de fungos a fungicidas. E aí eu vou tentar pincelar essas questões de legislação, essas questões
de recitar agronômico, enfim. Tá? Já ficou escuro aqui, só um pouquinho. Alguma dúvida, gente? Eu sei que uma primeira aula já vim, né, com tudo. Alguém quer falar alguma coisa? Esses slides aqui eu já deixei lá no Moodle para vocês. Agora, o vídeo ele vai gerar. E hoje à tarde eu já devo colocar lá no grupo para vocês, colocar no Moodle para vocês o vídeo. E aí vocês podem fazer um mapa mental baseando nisso aí. Vamos ver o que vai sair desse trabalho que eu falei para vocês no início. Ok? Alguma dúvida? Beleza? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu fazer a chamada. Na verdade, é uma chamada que não é chamada, né? O Alisson estava aí, né, Alisson? Alisson está aí. Aline também. Ângelo não. Ângelo Bastos está aqui. Karina. Karina não veio. Daniel Sena está aí. Daniele Pereira está aí. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Estão vendo a planilha, né? Daniele Pereira, Daniele Silva, não. Eduarda, chegou agora no finalzinho, né, Eduarda? Danilo, veio. Então, aqui, Eduarda. Elias, não veio. Euler também não veio. Henrique Queiroz chegou. Carol, Leonardo. Carolina. Leonardo. Fala aí, pode mandar. Luan. Pode falar. Matheus Santos. Aqui. Quem levantou a mão pode ficar à vontade, tá? Ellen. Tá bom. Desculpa, Ellen. Ellen, Pedro e Samuel. Professor, Carolina está presente. Sim, já coloquei, Carol. Tá aqui, ó. Tá bom? José também. Pedro, Paulo, Samuel, Marlon presente, professor. Samuel e Marlon e José. Marlon tá aqui. José Vitor, né? É o melhor que tem. Isso mesmo? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? A família de vocês está bem? Graças a Deus. Se cuidem aí, pessoal. Só vejo vocês nas festas e nas aglomerações aí da vida. Nada, professor, que isso. Isso, né? Então, gente... Bom dia, Milton. Você não marcou presença para mim, não. Henrique Machado. Tá bom. Mais alguma coisa? Isso aqui não é presença, tá? Tô dizendo, é só um bônus de uma nota depois na minha média de quem teve. Teve nos 4, vou dar 1 ponto. Teve nos 3, vou dar 0,75 e assim por diante. Vai ser proporcional, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Tem alguma dúvida mais? Tá? Então só me perdoem que daí agora eu vou ajustando lá. E aí, se precisar de mais tempo também para fazer as atividades, eu vou depois só conversar que eu ajeito lá para vocês. Tá? Mas quanto mais cedo você fizer, as coisas ficam mais fresquinhas aí, é mais fácil de vocês poderem resolver, tá? De vocês lembrarem e poderem fazer. Vocês vão ter um desafio que é fazer esse mapa mental, pode fazer na mão e depois passar para o computador também. Tá? Então, tentem, vamos ver o que vocês vão, como que vai ser a dinâmica de vocês. Bom? Até a próxima. Então, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima terça-feira.
tá? Se vocês quiserem depois, o representante de vocês é quem? No 9º período. Se quiser mudar o horário, quiser mais tarde, acordar cedo, vocês ainda estão com sono, também estou disposto a negociar isso com vocês, tá? Então, até a próxima, pessoal. Falou, professor. Tá bom, até mais.